O primeiro trailer de Homem-Aranha Um Novo Dia já está entre nós, e nesse vídeo vamos analisar os principais pontos de discussão, os easter eggs e as coisas que você pode ter deixado passar. O Tom Holland anunciou no Instagram que eles iriam soltar partes do teaser antes de lançar o vídeo completo. Então nesse vídeo vou tentar juntar tudo em uma grande análise. E vamos cobrir tudo o que foi mostrado de forma geral, desde os vazamentos até os clipes de 5 segundos do trailer e também o que temos ouvido falar sobre o filme. Então, esse vídeo vai abordar várias coisas diferentes e não é apenas uma análise do trailer, mas também um resumão do que sabemos sobre o longa. O filme está previsto para ser lançado no dia 31 de julho de 2026 e será dirigido por Destin Daniel. Ele está vindo de Shang-Chi e você deve se lembrar que ele originalmente iria dirigir Vingadores Dinastia Kang. Como sabemos, no entanto, as coisas mudaram com os irmãos russos agora no comando do Doutor Destino. Então Destin está destinado a mudar para este projeto e dar o pontapé inicial em uma nova trilogia focada no Homem-Aranha. Eu realmente me pergunto como que isso vai se conectar com o simbionte que ficou para trás no final de Sem Volta para Casa. E sim, podemos até ter uma provocação do Traje Preto no filme, mas isso é só especulação, e eu quero discutir o trailer e todas as coisas que realmente nos foram reveladas. Agora, caso você não saiba, o título faz referência ao arco dos quadrinhos de 2008, Um Novo Dia. Essa história se passa logo após Um Dia a Mais, que era fortemente focada no Mephisto, que agora também está no MCU. A história foi construída a partir de Guerra Civil, onde Peter revelou sua identidade para o mundo. Isso foi basicamente para assinar embaixo da Lei de Registro de Super-Humanos, que estava sendo empurrada pelo Tony Stark. O MCU, claro, faz isso de um jeito diferente, mas o nome do Peter Parker foi jogado no mundo. Agora, nos quadrinhos, a vida do Peter foi arruinada, com seus entes queridos sendo alvo de bandidos e a May acabou levando um tiro. E por causa disso, o Peter fez um acordo literal com o diabo, indo até o Mephisto e lhe vendeu o amor dele e da MJ para salvar a tia May. Isso apagou o fato deles terem se conhecido e fez com que eles nunca tivessem se casado. Mas toda essa situação também houve muitas controvérsias. Sabendo que seus entes queridos poderiam ser facilmente alvos de novo, ele também pediu ao Mephisto para apagar a identidade dele da memória de todo mundo. Para o MCU, é claro que tivemos o Doutor Estranho como parte do feitiço, que consertaria as rachaduras no multiverso. Mas sim, o preço foi o mesmo, e com o título sendo o mesmo do arco seguinte, está claro que eles estão seguindo uma direção semelhante para o filme. Agora, o filme Um Novo Dia explora temas de isolamento, reinvenção e o Peter ganhando uma nova chance da vida, onde ele pode voltar a ter uma identidade secreta. Isso também deixou as coisas um pouco mais pé no chão, pelo menos por enquanto. Mas sim, essa solidão e isolamento são coisas que vemos refletidas no trailer, embora fique muito claro que o Peter meio que sente falta da sua antiga vida. Ele visita o túmulo da tia May e claramente é grato a ela e está vivendo a lição que ela o ensinou sobre o poder da responsabilidade. Também foi confirmado que o filme se passará em 2028, ou seja, 4 anos após os eventos de Sem Volta para Casa. Por causa disso, a MJ e o Ned já teriam passado completamente pelo MIT e provavelmente estariam de volta à sua cidade natal após se formarem. Então, o teaser começa com o Peter basicamente vigiando, stalkeando o Ned e a MJ nas redes sociais e olhando para trás para a vida que ele perdeu. E até agora, o Peter Parker não curtiu o vídeo, mas você deveria. E eu vou falar um pouco mais desse relacionamento deles daqui a pouco, mas os dois são claramente vizinhos, e o Peter está tentando se aproximar ali, mas também mantendo distância, sabe? Uma coisa mais com responsabilidade. No apartamento, no final do teaser, temos uma piada sobre ele ser uma pessoa amigável da vizinhança, e podemos ver várias fotos do Homem-Aranha, que eu imagino que seja do trabalho do Peter Parker no Clarim Diário. Em termos de tom, é meio o oposto que a gente viu na trilogia, que era mais sobre amizade, diversão e deixar o joinha. O trailer vazado também nos mostrou muito disso e me deu um tempo para refletir sobre o que estava acontecendo. Começando com o Homem-Aranha caindo em queda livre pelo céu. Nós cortamos para a máscara do Peter e podemos ouvi-lo respirar. É algo bem fechado, com foco apenas nele. E sim, me deu uma sensação que ele estava completamente sozinho, meio claustrofóbico, sabe? Em seguida, cortamos para uma cena da cidade de Nova York. Eu senti que a maneira como Nova York foi enquadrada aqui também foi muito proposital, basicamente para reforçar a ideia de que Nova York é uma ilha. Isso também brinca com a ideia de isolamento. Então, temos uma cena do Peter Parker no apartamento dele. A câmera está posicionada de um jeito que ele fica bem longe dela. Isso reflete muito bem a cena da ilha. Esse é o apartamento para onde ele vai no final de Sem Volta para Casa. E fica claro que ele está focado apenas em ser o Homem-Aranha.
E se você viu o trailer vazado, então você sabe que a narração do Peter estava muito presente o tempo todo. Ele soa como se estivesse narrando uma carta que ainda não enviou e está falando diretamente com a MJ. Abre aspas. Oi, meu nome é Peter Parker. Você não se lembra de mim, mas nós nos conhecíamos. Algo ruim ia acontecer e a única maneira de impedir era fazer com que todos esquecessem de mim. Fecha aspas. Entre isso, temos corte dele sendo elogiado pela cidade, para em seguida cortes da máquina de lavar dele, o que meio que contrasta as diferenças entre a vida pública dele, como uma celebridade anônima, comparada à monotonia de quem ele é como Peter Parker. E apagar o Peter Parker foi basicamente o que ele fez, ele praticamente matou aquele lado da vida dele. A única maneira de mostrar que você ao menos existiu é através de pessoas que se lembram de você e dos registros que foram guardados. No entanto, se você viu a versão estendida de Sem Volta para Casa, então você sabe que até as coisas como fotos que eles tiraram em Veneza tiveram o rosto dele escondido por pássaros, então os registros do Peter também ficaram assim meio apagados, perdidos. E é neste ponto da narração que o Peter então diz triunfante que ele também é o Homem-Aranha, e isso destaca o tema de um novo dia desse quadrinho. A vida pessoal dele fica em segundo plano e ele foca mais em ser o Homem-Aranha. Esse trailer realmente parece uma celebração desse lado. Nós temos referências à capa de Amazing Fantasy, na qual o Homem-Aranha estreou e é provavelmente a capa mais icônica para o personagem. Nós também temos uma referência direta a esta capa aqui. Agora, também temos a Gangue da Mão Vermelha. Essa gangue venera um demônio conhecido como a Besta, e eles são um clã formado por especialistas em artes marciais. E sim, aquele dali é o Justiceiro na imagem com eles, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas essas coisas destacam o tipo de pessoas que o Homem-Aranha vai enfrentar nesse filme. São vilões bem nível coisa de rua, assim, vigilantes, com perseguições de carro, explosões, esse tipo de coisa. Também vemos a MJ com um cara novo, que eu imagine ser o Paul dos quadrinhos. Nos quadrinhos, o Paul e a MJ acabaram namorando na ausência do Peter, e eu acho que vai ser algo parecido aqui. O cara é interpretado pelo Emane, que você pode reconhecer por fazer o Ezra Bridger em Ahsoka. Você também pode notar que a MJ tem um leve toque de vermelho no cabelo, o que obviamente é uma referência aos quadrinhos. Eu acho que o Peter vai começar a aparecer muito na vida da MJ e os dois claramente vão se reencontrar. Nós até tivemos uma fala que vazou do roteiro que mostra que ela teve uma leve sensação de déjà vu, e isso é algo que está claramente na cabeça dela, numa cena aí quando a gente vê o Peter recebendo a chave da cidade. Isso também meio que dá um spoiler de Demolidor Renascido, pois vemos que a Sheila agora é prefeita, então o Fisk perdeu. Também acho que vamos ver o Peter ajudando durante os acontecimentos de Thunderbolt. Muitas das cenas do céu têm aquele tom azulado, como o que aconteceu com o Vazio. Sabemos que a Florence Pugh vai aparecer no filme também, talvez até com uma cena que continue aquele pós-créditos do Thunderbolts. E enquanto estávamos olhando para o que aconteceu antes, meio como uma reação ao feitiço, a vida do Peter não se resume a ele ser esquecido, e uma mudança dinâmica chega na forma da personagem da Sad Sink. Se você tem prestado atenção aos vazamentos, então você sabe que ela tem sido alvo de especulações e relatada como sendo várias personagens diferentes. Citaram Gwen Stacy, Gata Negra e até recentemente Jean Grey. No entanto, as imagens que vimos mostram ela como sendo uma antagonista, uma vilã. Em vídeos anteriores aqui do canal, nós falamos muito sobre ela ser talvez a Hope Summers, Jean Grey e também a Shafra, uma vespa-aranha que caça totens-aranha. Resumindo aí a história, foi revelado nos quadrinhos que homens e mulheres-aranha em todo o multiverso eram basicamente totens-aranha conectados à grande teia que meio que ligava tudo através do aranha-verso. Esses totens também tinham predadores que os caçavam, e nós tivemos uma gangue de vampiros que estava matando personagens aranha por todo o aranha-verso. De qualquer forma, as falas que ouvimos dela são, abre aspas, você é uma bagunça, Homem-Aranha. Não entre no meu caminho quando eu estiver no corre, ou não serão apenas os seus amigos que não vão se lembrar de você. Fecha aspas. Então isso mostra claramente que ela não foi afetada pelo feitiço e é algo mais do que simplesmente humana. Então por todas essas informações, eu não acho que ela seja uma heroína. Também tem gente falando que ela pode ser a Mary Walker. A Walker foi a líder do tentáculo em um certo ponto, e ela também é ruiva, uma mutante e tem poderes de controle mental. Então, ela tem todas as características que essa personagem precisaria para conseguir entrar na mente do Peter e saber sobre o passado dele. Agora, se ela for a Jean Grey, a
então também se encaixa aí nessas habilidades. E nós, claro, já vimos a Jean tomar caminhos de vilã no passado, então é possível que ela esteja de fato mostrando um pouco daquele lado da Fênix. Se esse for o caso, então um novo dia pode ser uma maneira de fazer um lançamento suave dos X-Men no MCU em paralelo com o multiverso. Pelo fato de eles terem telepatas poderosos, como a Jean e o Professor Xavier, eles podem até ter feito também algum tipo de ação que faça com que o mundo também se esqueça deles. Mas aí eu também concordo que esse enredo seria meio fraco, porque aí eles teriam dado uma de Eternos e ficado sentados enquanto Thanos destruiu o universo. A Jean também pode ter sido trazida em Sem Volta para Casa como uma das pessoas que sabia a identidade do Peter, porque sim, uma telepata saberia. Suas habilidades podem tê-la protegido do feitiço, porém, ela poderia ter passado esses últimos 4 anos escondida. Além disso, nós também tivemos imagens promocionais vazadas do Boomerang, Tarântula, Escorpião e do Hulk, que obviamente está incluído, mas isso só mostra que vai haver uma grande lista de vilões. Pessoalmente, eu acho que esses menos conhecidos meio que vão aparecer em uma montagem inicial, onde o Peter está acabando com um crime pela cidade porque já se passaram 4 anos. Vai ser igual aquela introdução de Quarteto Fantástico, com ele lutando com esses vilões menos conhecidos para mostrar que ele tem se envolvido em coisas assim no nível de rua. Nós também vemos o Peter pendurado de cabeça para baixo, sem camisa e olhando para os próprios pulsos. Essa cena sem camisa introduz uma nova habilidade. O Peter criou lançadores de teia orgânicos, parecidos com os do filme do Sam Raimi. Isso foi mencionado pela versão do Tobey Maguire em Sem Volta para Casa, e parece que o Peter agora tem isso também. Nós também ouvimos na narração como as aranhas têm 3 ciclos de vida. Isso pode explicar porque o Peter estava em um casulo de teia e porque ele sai diferente. Agora, esses são tempos de mudança nos quais o Peter pode ter desenvolvido essas habilidades. Também é possível que eles estejam caminhando para adaptar o Homem-Aranha monstro. Nos quadrinhos, isso é quando a parte aranha assume o controle, e é tipo uma mutação que poderia simbolizar que o Peter está deixando seu lado ali pessoal de lado para focar no Homem-Aranha. A mutação foi ativada pelo Dr. Kurt Connors, que eu tenho certeza que você sabe que é o Lagarto. Então, se eles forem por esse caminho, pode ser um jeito de introduzir o personagem. O fato dele estar sofrendo mutações também pode sugerir que o Connors está no filme. Um detalhe muito bacana para se prestar atenção ali ao longo do trailer são os lançadores de teia. Eles podem ter colocado aqueles lançadores grandes e prateados enormes para que, quando ele não estivesse usando, todo mundo consiga perceber. Também tem um momento em que o Peter é escaneado, e parece que isso pode ser para checar a mutação. E isso também traz uma teoria de que a pessoa que explica isso para o Peter poderia ser o Marvin Jones III, que está interpretando o Lápide. Vazaram imagens dele segurando o Homem-Aranha na beira de um prédio, e isso é uma referência direta aos quadrinhos. O Lápide é o notório chefe do crime de Nova York, que comanda o submundo da cidade. E essa evolução do Peter parece estar indo para o sentido aranha dele. A gente também pode se perguntar se essa mutação não é a personagem da Sadie Sink potencialmente aí entrando na mente dele, e esse pode ser o caso se ela for mesmo a Mary Typhoid. Nós sabemos que o Michael Mando finalmente está voltando depois daquela cena no final De Volta ao Lar, e já se passaram 84 meses. No teaser, nós o vemos de terno batendo no Homem-Aranha. E, de qualquer forma, também temos o Mark Ruffalo como Bruce Banner. O Peter claramente se resolveu com ele e ele está totalmente ciente de quem é o Peter Parker. E aí eu me pergunto se é esse momento que mais ou menos o Peter vai fazer aquele discurso sobre o feitiço de memória, que é a narração e que está no trailer. Também é possível que ele se torne um mentor para o Peter e possa até ajudá-lo com a sua mutação. Ele é alguém que, obviamente, é familiarizado com sofrer mutações, mas isso pode acabar tendo consequências muito adversas. Nós sabemos, pelos vazamentos, que o Hulk vai voltar a ser aquele Hulk selvagem e ele vai se enfurecer e se tornar a fera mais uma vez, o que pode levar a um Hulk contra o mundo. De acordo com os vazamentos, após os eventos de Capitão América, A Admirável Mundo Novo, as pessoas vão estar caçando os Hulks devido ao que aconteceu com o presidente e, portanto, o Banner está na mira. Então, ele voltar a ser o Hulk selvagem pode estar ligado à mutação do Peter. A dupla vai lutar durante o filme e nós temos uma cena onde o Peter está fazendo o seu clássico movimento de estilingue com a teia. No entanto, ele também parece estar sendo puxado e poderia ser o Hulk arremessando ele pela cidade. O trailer também está lotado de imagens das coisas que vimos serem filmadas na Escócia durante o verão, como a cena do comboio, e também tivemos a revelação do traje. Sem Volta para Casa, teve aí também uma conexão com a Netflix através do Demolidor, e agora a Marvel está trazendo o Justiceiro para continuar essas conexões. Ele é quem pode estar caçando o Hulk,
E aí eu tenho um feeling que é por isso que tem uma certa confusão sobre o que o Peter e o Justiceiro estão fazendo lá e por que ele acha que está salvando o Peter, quando o Peter provavelmente ali se sente bem perto do Banner. Afinal, ele conhece o Hulk há anos. O Justiceiro também já foi um adversário do Homem-Aranha em alguns momentos. Nós também temos a ligação com a gangue da Mão Vermelha e ele pode acabar batendo de frente aí com eles ou até talvez liderando eles. No entanto, o Peter do lado do Justiceiro pode mostrar justamente esse trajeto de amadurecimento, ele saindo daquela aventura divertida e descontraída do ensino médio que tivemos no passado. Isso destaca a real maturidade pela qual o personagem está passando. No fim das contas, eu sinto que o teaser de Homem-Aranha Um Novo Dia é um vislumbre comovente do capítulo mais solitário e isolado do Peter até hoje. No entanto, ele promete um renascimento em meio à perda, a novos poderes, aliados improváveis e alguns inimigos que nunca vimos nas telas antes. Esse trailer, somado aos teasers do Doutor Destino, deixou a gente aí muito empolgado para o que está por vir. E se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal e até a próxima!